Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Com a chegada da puberdade, várias coisas vão acontecendo, várias alterações vão acontecendo no nosso organismo. Isso vale tanto para os meninos quanto para as meninas. E é justamente sobre isso, as mudanças que a puberdade causa no organismo feminino, que nós vamos conversar hoje. Com a chegada da puberdade, que pode acontecer na adolescência ou até mesmo na pré-adolescência, o organismo da menina, que vai se transformando em uma mulher, ela vai sofrer mudanças tanto na parte externa como na parte interna do organismo. Essas mudanças podem ser mudanças bem visíveis e podem ser também mudanças que são visíveis apenas em algum período do mês. Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns termos e a parte anatômica do corpo feminino. Observa comigo a imagem onde nós podemos observar a genitália ou o aparelho sexual feminino. Nós temos a região do clítoris, que é uma região de estímulo e prazer para o aparelho reprodutor feminino. Nós temos a região dos grandes lábios e dos pequenos lábios, que servem para a proteção contra agentes externos, contra bactérias, contra fungos ou até mesmo contra a temperatura elevada. Nós temos o orifício da uretra e nós temos o orifício vaginal. Professor, eu pensei que era o mesmo orifício. Não, um está ligado com o sistema excretor, um está ligado com a eliminação da urina e o outro está ligado para o sistema reprodutor, para a fecundação. Bom, ao desvendar algumas dessas partes, nós precisamos saber que existem mais ainda. Adentrando ao canal vaginal é possível encontrar o ímen. O ímen é uma membrana circular que reveste parcialmente o canal vaginal. E esse ímen pode ou não ser rompido no momento do ato sexual. O clítoris, como já falamos, é uma região altamente enervada, ou seja, altamente sensível, cheio de neurônios que dão estímulo e prazer ao corpo feminino. Adentrando ainda mais, passando do ímen, nós vamos chegar ao aparelho reprodutor feminino interno. Nós vamos chegar no útero. O útero é um órgão oco, cheio de musculaturas lisas, ou seja, elas conseguem trabalhar sozinhos, sem precisar a menina ou a mulher pensar em trabalhar. É uma musculatura lisa. E lá é onde vai ser abrigado e desenvolvido o futuro embrião, que vai se transformar em um feto e logo logo vai ser uma criancinha. Bom, esse órgão oco, ou essa musculatura lisa, ele vai ser ligado às tubas uterinas. Olha comigo a imagem. Nessas tubas uterinas, esses canais eles permitem a ligação com o ovário e o útero. Além disso, vão ser nessas tubas que os gametas, ou as células sexuais, vão se encontrar. Opa, quer dizer então que o espermatozoide e o ovócito secundário vão se encontrar nas tubas uterinas? Exatamente. Nas pontas dessas tubas, nós vamos ter os ovários. Os ovários são os locais onde eu vou ter a maturação ou desenvolvimento dos gametas femininos. Podemos até mesmo chamar de uma bolsa, e nessa bolsa vão possuir vários ovócitos que vão amadurecendo e a cada período vai ser lançado um ovócito para essas tubas uterinas, que podem ou não ser fecundados por espermatozoides. Mas como é controlado tudo isso? Já que não são movimentos voluntários, já que são movimentos que acontecem sozinhos, quem comanda isso? Bom, nós temos hormônios que dão início a esse processo. Um desses hormônios é o estrogênio. O estrogênio ele estimula o desenvolvimento de características sexuais secundárias, como, por exemplo, o acúmulo de gordura nas nádegas, a cintura da mulher um pouco mais fina, o desenvolvimento dos seios. Isso é papel do estrogênio. Já a progesterona vai comandar o ciclo ovariano, ou aquele ciclo onde um ovário vai liberando um ovócito. Além disso, ele comanda também, ele ajuda a manter o endométrio. Vamos já falar sobre isso. Mas estávamos falando sobre gametas. O gameta feminino, chamado ovócito secundário, nem sempre foi chamado assim. Antes, ele passa por um processo de maturação até receber esse nome. Existe o ovócito de primeira ordem, ou o ovócito primário.
Esses ovócitos, eles vão sair dos folículos ovarianos, vão passar por processos de divisões celulares até se transformar em ovócito secundário. Esse ovócito secundário, quando chega no momento certo, quando ele está pronto, esse gameta está maduro e vai existir uma ovulação, ou vai ocorrer o fenômeno onde o ovário, aquela bolsa que nós vimos, vai liberar esse ovócito secundário. Esse momento é chamado de ovulação, mas não pode confundir com a menstruação. Na verdade, a menstruação é quando esse óvulo que foi liberado na ovulação não foi fecundado e aí ele é liberado. Mas, professor, como é que ele é liberado? Bom, quando o ovócito secundário está no endométrio ou está em um dos tecidos do ovário, quando ele não é utilizado, todo esse endométrio ele é descamado, ele vai sair e vai levar junto com ele esse ovócito secundário. E aí vem o momento da menstruação. Por isso que sai aquela quantidade de sangue, esse sangue que era para ser usado pelo feto, essa parede que era para armazenar o ovócito vai saindo juntamente com ele. Quando uma menina tem a sua primeira menstruação, nós chamamos de menarca. É a primeira menstruação do organismo feminino. E antes disso acontecer, existe a TPM, ou a tensão pré-menstrual. Já vimos que hormônios que dão início a esse processo, como o estrogênio e a progesterona, estão acumulados no organismo feminino. E esses hormônios em acúmulo acabam acontecendo variações de humor e de vontade dessas mulheres. Bom, a intenção do gameta é que seja fecundado, e para isso existe o chamado período fértil. Professor, quando isso acontece, qual é o período certo? O período fértil acontece logo após a ovulação. Você lembra comigo o que é a ovulação? É justamente quando o ovário libera esse ovócito secundário. E aí vai começar o período fértil da mulher. Ou seja, todo o seu organismo vai trabalhar para que seja fecundada. Mas isso pode acontecer ou não, depende da vida sexual dessa mulher. Se por acaso for fecundado, vai dar origem ao chamado zigoto, ou célula-ovo. É a primeira célula que formou tanto a mim quanto você. Esse zigoto é o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. E aí ele vai entrar em um processo chamado de nidação. Professor, o que é nidação? Simples. Quando um passarinho ele quer formar uma casinha, ele forma o seu ninho, exatamente. Do mesmo jeito, o zigoto, para encontrar um local fixo, ele vai no endométrio, ele vai na parede do útero e começa a nidar, dando assim o nome de nidação. Um localzinho na parede uterina que esse zigoto vai ficar e vai crescer e se transformar em um embrião. E aí vai começar o período de gestação. Na gestação, a mãe é responsável por sempre estar nutrindo aquele embrião ou aquele feto. Para isso, nós temos um órgão chamado de placenta.
A placenta é responsável pelas trocas gasosas e pelas trocas de nutrientes entre o embrião e o seu corpo. Para isso, nós temos o cordão umbilical, que vai ligar o bebê até a placenta, e a placenta é ligada ao organismo da mãe. Nós temos um hormônio que também dá início ou que é responsável pela manutenção desse processo, é o HCG, ou hormônio gonadotrofina coriônica. Esse hormônio ele só está em abundância quando a mulher está grávida. E é por isso que é feito um exame, o chamado beta-HCG, porque se a mulher estiver em alta com esse hormônio, tudo indica que seu organismo está se preparando para abrigar uma nova vida dentro dela. O saco amniótico é justamente um local onde o bebê fica. Olha comigo essa imagem. Este saco amniótico, ele é cheio de um líquido que vai dar proteção contra choques mecânicos, que vai dar uma sustentação para esse embrião não estar balançando de um lado para o outro. Se prestarmos atenção, nós vamos ter aqui o cordão umbilical e a placenta, onde vai ser o responsável por essas trocas de nutrientes e trocas gasosas. Bom, já passamos pelo conhecimento do sistema reprodutor, já vimos que pode acontecer a fecundação, já vimos um pouco sobre os órgãos e hormônios responsáveis pela gestação e agora chegou o momento do parto. Para que o parto aconteça, essa musculatura lisa ou essa musculatura involuntária começa a se comprimir, começa a fazer movimentos para a expulsão deste bebê. Para isso temos um hormônio específico, a ocitocina. A ocitocina é o hormônio responsável pelas contrações. Essa expulsão pode acontecer de maneira natural, chamado parto normal, que sai pelo canal vaginal, ou pode ser chamado cesárea ou cesariana, onde é feito um corte no abdômen da mãe e aí é retirado este bebezinho. Bom, não é fácil, não é? Para você estar aí nessa cadeira, sua mãe precisou passar por tudo isso. A minha também. E é bom conhecer sobre o organismo feminino, porque a gente se torna cada vez mais apaixonado pelas ciências, perceber como essa perfeita máquina ela atua e age e como é o funcionamento no dia a dia. Foi um prazer estarmos juntos nessa aula e até a próxima.